Estamos de volta com o Panorama Político. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o padre Sebastião Coraci. Padre, prazer em receber o senhor aqui, viu? Igualmente, obrigado pela oportunidade, satisfação também em falar com você que está em casa. Hoje num tema tão importante e às vezes tão desvalorizado ou banalizado por nós, né? Que é o tema político, que impacta diretamente a nossa vida, a vida da nossa família, a nossa convivência em sociedade. O senhor tocou no assunto tema político. O senhor é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD de Dado, me corrija se eu estiver errado. Certíssimo. E é raro hoje a gente ver um padre entrando no desafio. Já teve no passado em Mato Grosso, a gente teve o padre Pombo, Raimundo Pombo, que foi candidato a governador e teve uma votação muito forte. O que levou o senhor a entrar na política, padre? A gente olha, né, desde 2022 principalmente, na verdade antes, né, 10 anos antes, desde 2012, a gente está se agravando aí numa crise política de lideranças preocupadas e comprometidas com o bem-estar social, com a inclusão social. Parece que desenvolver políticas nessa área de inclusão social parece que é crime ou você leva nomes pejorativos, né? E eu vejo, né, convivendo aí nas comunidades, com jovens, acompanhando jovens, principalmente a geração mais jovem, de 30 anos para baixo, elas têm lidado, né, com o tema da política como se não fizesse diferença na nossa vida e às vezes até de maneira preconceituosa, resumindo, há um grande desinteresse, né? E às vezes esse desinteresse nos leva ali no último momento, como nós somos obrigados a ir até as urnas e votar, né? E emitir a nossa opinião através do voto. E aí a gente vai, escolhe qualquer um, né? Sem pesquisar a coerência de vida, o projeto, o que a pessoa é em si, o seu histórico de vida. E aí a gente acaba caindo aí ou ficando preso nessa lama que a gente está, que eu chamo a lama da corrupção, ou o vício da corrupção, né? O senhor é da região Araguaia, eu falo Norte Araguaia, né? Aquela região o Médio Norte, Médio Norte Araguaia, né? E a gente fala assim, o padre está na política, entrou agora. Não, né? Na eleição passada, o senhor disputou a prefeitura de Querência, né? Sim, desde assim, a minha primeira infância, logo que eu comecei a ter percepção da realidade e entender como que funciona, né, a sociedade. Eu aprendi isso do meu seio familiar, porque nós somos de uma família numerosa lá em Minas, nós somos 14 irmãos, filho do mesmo pai, da mesma mãe, vivendo debaixo do mesmo teto, sobre o mesmo pedaço de chão, somos agricultores familiares, a gente produz café nas montanhas lá de Minas, Aliás, o café de de Minas é uma diferença que eu vou falar. É o melhor café do Brasil e um dos melhores do planeta, né? Exatamente. A Europa que o diga, né? Que a Europa é um amante do nosso café. E agora também a China, né? Tem entrado aí forte no mercado. Bom para os produtores no Brasil que tem valorizado o seu produto. Mas retomando, né? Então, eu sempre gostei da política. Já comecei a compreender desde cedo que a política impacta diretamente a nossa vida. A política é o único sistema que, quando sério, pode oferecer oportunidade, né, de uma ascensão social, independente do político, quando a gente desenvolve políticas públicas com qualidade. E aí, então, eu já comecei a ter esse interesse, muito ligado à igreja, a Diocese de Caratinga, sempre padres lá participando muito ativamente de políticas públicas, né? E aí eu fui tendo a minha formação nesse ambiente. Aí a decisão de ser candidato, ela vem no final de 2023, lá em Querência. Querência. Você já está há muito tempo lá estabelecido? Eu já estava já há 4 anos. Certo. Eu morei 5 anos lá em Querência, agora atualmente estou no Bom Jesus do Araguaia, que foi minha última paróquia. Mas o meu colégio eleitoral, ele é em Querência, e agora, na segunda semana de agosto, eu retorno para lá para poder também ir organizando, né, a campanha depois das convenções e assim por diante. Então, entendendo essa importância da política e o cenário que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, né, que é assim, essa falta de interesse pela boa política, qualquer um que ganhar para mim tá bom, que todo mundo é igual, todo mundo vai roubar, todo mundo isso, e vai botando aqueles nomes feios, o importante né? é fazer, né? Então, eu me coloco aí para poder trazer para o debate político
as boas ideias, né? E despertar também aí na juventude esse interesse pela boa política, né? Se todo mundo que está na política rouba ou faz alguma coisa errada, que tal a nossa geração mais jovem, né, participar ativamente da política e fazer a diferença, fazer diferente, fazer aquilo que nós não queremos que os que estão lá estejam fazendo. Então esse é o debate, esse é o grande desafio, esse é o grande convite, não só agora, nesse período pré-campanha e campanha, mas durante toda a nossa caminhada. E como foi a experiência de disputar uma eleição para executivo lá em Querência? Pessoalmente, eu cresci muito, politicamente, né, digamos assim, tive uma boa visibilidade, etc. Também tive aquelas experiências não muito boas, De né? campanha, né? E vi que o sistema é muito pesado, e aí eu gosto de citar sempre assim um exemplo. A gente pega uma porção, pega uma tigela de farinha, e essa farinha é toda a sociedade. Certo. E aí a gente coloca a mão lá, né, naquela porção de farinha, tira um pouquinho e coloca aqui sobre essa mesa, né? Então esse pouquinho que a gente pôs sobre a mesa é os nossos representantes políticos que a gente elegeu. Sim. Então eles são uma parcela do todo. Exatamente. Então o que a gente faz? A gente, enquanto eleitor, a gente acaba de maneira direta ou indireta participando, né, desse sistema que a gente nega tanto, por quando a gente vota em pessoas que nos beneficia pessoalmente. Farinha do mesmo saco. Entendeu? Então eu sempre digo assim, os nossos representantes, de vereador até a presidência, é uma parcela, né, da sociedade. É como se a gente fosse fazer ciência no laboratório. Um pedacinho. A gente tira um pouquinho da realidade, leva para o laboratório, né, e faz o balanço e tem uma noção de toda a realidade. Então não é só os políticos, né, que são corruptos, direto ou indiretamente, mas aí acaba toda a sociedade estando envolvida nisso quando a gente fica pedindo aqueles benefícios pessoais e principalmente no período eleitoral. Aí quem tem mais, né, consegue ter mais visibilidade, mais apoio e nem sempre o melhor projeto, o melhor para a cidade, o melhor para o município, o melhor para a região, o melhor para o estado, o melhor para o país acaba sendo aí o projeto eleito pela sociedade. Quantos votos, como foi a votação do senhor naquele processo? Foi muito boa, levando em consideração que eu tinha o básico da estrutura de campanha, a conta de fazer alguns santinhos, contratar alguns cabos eleitorais, né, pelo recurso que o partido mandou, na época o Partido Novo. Foi o partido que abriu as portas para mim, eu me filiei, me acolheu, conseguiu manter firme, né, a minha pré-campanha e a campanha. Então fazia campanha a pé, de bicicleta, de carona. Ah, padre, é importante o senhor ir fazer uma visita no tal assentamento, em tal família, em tal grupo. Aí alguém, né, disponibilizava o carro, não, eu levo o senhor lá, ia eu, mais uma, duas pessoas. Eu cheguei a pontuar 29% nas pesquisas, né, mas aqueles últimos 10, 12 dias ali, o poder econômico, que o poder econômico fala mais alto, né, e a estrutura também de campanha, já preparada antes, acaba falando mais alto, né. E agora, assim, a visibilidade, o projeto nosso, a campanha nossa na rua, não deixou nada a desejar. A gente tinha projeto, da onde captar o recurso, como executar e como transformar o município. Mas a gente respeita a democracia assim mesmo, a maioria escolheu. A gente tem que acolher, seja bom, seja ruim, e seguir a vida em frente e continuar aí trabalhando, falando, conversando sobre a boa política. Padre, como que está sendo com relação à Igreja Católica? Os líderes da Igreja, como que eles veem uma candidatura? Você tem conversado com as lideranças? Primeiro lá o meu clero, né, e o meu bispo. A gente já tem conversado bastante tempo, até porque não é a primeira vez, eu já tinha sido candidato antes, né? Pedi para retornar ao exercício do ministério, fui acolhido pelos irmãos de presbitério, lá da Prelazia São Ferro do Araguaia, pelo bispo Dom Lúcio. Ele me confiou uma outra paróquia, né, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Bom Jesus do Araguaia. E aí, final do ano passado, eu manifestei o desejo novamente de participar, né, do pleito eleitoral. Então foi feito um processo de discernimento, várias tratativas. Então eu pedi novamente a licença, como pede o Código de Direito Canônico, né? Eu estou licenciado das minhas funções ministeriais, eu não posso celebrar mais missa publicamente, nenhum sacramento da igreja, e também eu não falo mais em nome da igreja, né? Eu falo como um cristão, como um leigo, uma leiga, né?
que não está no exercício da função do ministério ordenado. Certo. Dito isso, eu pude me filiar e começar a fazer visitas, mas as visitas políticas, manifestação na rede social, também visitar outros bispos, né, e outros padres. Tem sido muito bem recebido, de maneira muito educada. A igreja não faz política partidária, a igreja não vai dizer lá no altar assim, votem no Padre Sebastião, e etc. Mas a igreja, ela sempre nos orienta a votar em pessoas com perfil de honestidade, de justiça, e principalmente o perfil daqueles que defendem políticas públicas com a sensibilidade para os mais necessitados. Aqui em Rondonópolis você chegou a conversar com o nosso bispo aqui? Sim, já conversei com o Dom Maurício, né? Já visitei alguns padres, já conhecia muitos, né? De outros momentos que a gente é bem ligado em pastorais, encontros, formação. Teve alguns aqui da região que já foi muito lá na prelazia, e da prelazia nós já viemos aqui. Eu já ajudei a coordenar o encontro estadual das comunidades eclesiais missionárias, né? Foi lá em São Félix do Araguaia, no ano de 2017. Muitas pessoas já me conhecem, né? Então isso facilita bastante. E também deixar aqui registrado o agradecimento pela acolhida, né? Eu não visitei todos os bispos, ainda falta 3 bispos, né? De Diamantino, Juína e Sinop, mas agora no início do mês de agosto já está na programação para poder visitá-los. Por que eu faço essa visita? Em forma de respeito, primeiro, porque as pessoas sabem, né, que eu sou padre. Se fosse outro irmão de presbitério que fosse candidato, fosse na minha cidade, não se apresentasse a mim, e os leigos das lideranças das comunidades viessem falar, o padre Sebastião me visitou, ele é pré-candidato a deputado, o que o senhor acha e assim por diante, eu me colocando no lugar do outro, eu ficaria um pouco constrangido, chateado, né? Então eu prefiro fazer isso, mesmo que não seja bem recebido, até hoje isso não aconteceu, graças a Deus, mas eu prefiro, conhecendo também a realidade dos ministros ordenados, que eu também sou ministro ordenado, eu prefiro agir assim. Respeito, educação também está em comunhão com o trabalho do outro e também conhecer, né? Já, afinal de contas, eu estou rodando o estado todo. Pedro, o que acontece com a região do Araguaia, que é uma região grande, populosa, né? E a gente não vê tantos representantes do Araguaia na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. O que acontece? Eu moro no interior do estado e a região do Araguaia são os municípios muito grandes, muito espalhados. Afastados, a gente né? tem 500 mil habitantes, passa um pouco, né? Mais de 500 mil, dividido em dezenas e dezenas de municípios, cada um com a realidade um pouco diferente, né? Você vai de Barra do Garças a Vila Rica, né? É gigantesco. A região do Araguaia, territorialmente, ela é do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Aí você pega o estado do Rio de Janeiro, que tem milhões e milhões de pessoas, tira a população, coloca 560 mil, mais ou menos, de habitantes. Isso, esse é um grande desafio. O outro desafio é que trabalhar esse regionalismo na região do Araguaia, ele é desafiador, por quê? Porque os prefeitos e vereadores, eles dependem dos deputados estaduais eleitos, deputados federais e senadores, para poder mandar emenda, né, para o município, para atender a demanda do município. Então fica todo mundo, né, durante esse período trabalhando isso aí e esquece de trabalhar o regionalismo. Aí aquele prefeito que está de mandato, né, às vezes fica 8 anos, sai e quando sai passa 2 anos quer ser candidato a deputado estadual ou federal, mas quando estava com a estrutura na mão, não fez nada para poder trabalhar o regionalismo. Então o eleitor também percebe o discurso e a prática. Depois, né, a gente precisa, não só nesse período pré-campanha e o período da campanha, trabalhar essa conscientização. A gente tem 40% do eleitor, historicamente, do Araguaia, que preferem votar em candidatos do Araguaia. Então a gente tem ainda 60% que ainda espalha. Mais da metade, né? Espalha por incentivo do prefeito, do vereador, de outras lideranças que acaba, direto ou indiretamente, estando ligados, né, aos deputados de mandato. Mas a gente precisa acreditar no projeto, ver a nossa força, afinal de contas a gente tem 300 mil votos, né, na região do Araguaia, 300 mil eleitores e eleitoras aptos a irem às urnas para poder votar. Se a gente faz aquela conta de 25% a 30% que não vão, vai dar mais ou menos 240, 250 votos válidos.
A gente tem condições de eleger 5 deputados estaduais, 2 deputados federais, e isso seria um passo para poder, na próxima eleição, a gente sonhar com uma primeira suplência para senador, né, uma segunda suplência, um vice-governador e assim por diante. Mas é um desafio enorme, né, a gente trabalhar o regionalismo. Vocês estão muito na nossa frente, né, porque vocês já têm a região aqui, tem vários deputados estaduais, deputado federal, senadores, já governadores, agora tem, se não me engano, pré-candidato também a governador, que é daqui da região, então vocês estão muito à nossa frente. Né? Você acha que isso é um motivo que a gente sempre escuta falar, o Vale dos Esquecidos? Também. Se você olhar pelos dados econômicos, né, a região do Araguaia foi a região que mais cresceu em 2021, 2022 e 2023. Se a nossa região fosse um país, teria sido o país que mais cresceu em 2021, 2022. Mais do que a China, que é o país que ultimamente tem crescido mais no planeta, né? E aí, se a gente olha nessa perspectiva, nós não somos Vale dos Esquecidos. Certo. Mas se a gente olha na perspectiva das políticas públicas, aí nós somos o Vale dos Esquecidos. Tem mudado um pouco nos últimos 4, 5 anos, né? Mas ainda está muito longe daquilo que deveria ser. A gente ainda roda, né, para cortar o Araguaia, norte a sul, leste a oeste, a gente ainda anda em 30% de estradas não pavimentadas. Nessa época agora tem muita poeira e muita costela que o carro anda vibrando, né? Em 2014, eu saí de Barra do Garças a Vila Rica de carro. Não era fácil, não. Creio que mudou, a 158 deve ter crescido, asfaltado boa parte dela. Se eu te dizer que ainda tem 120 quilômetros de estrada de terra do mesmo jeito, você não vai acreditar. Não mudou muito nos últimos 10 anos. Agora o governo federal asfaltou 12 km e o grande marco, né, foi conseguir fazer o projeto de 93 km da 158 e conseguir colocar no orçamento e conseguir principalmente as licenças ambientais. Então a obra lá já está Quando acontecendo. Isso acontecer, eu garanto que ninguém vai segurar o Araguaia. Sim. Com certeza. Vai melhorar a qualidade de vida, a gente ir e vir, pacientes, né, que precisam de tratamento também, escoamento da produção, outras empresas podem ir, né, e principalmente o turismo, que nós temos um grande potencial. A gente é banhado lá pelo Rio das Mortes, o Rio Araguaia, né, e do outro lado a gente tem aí o Parque do Xingu também, com grandes rios e assim por diante. Padre, eu queria agradecer a sua participação e dizer que esse espaço está sempre aberto para o senhor. Eu agradeço, viu, pela entrevista, pela oportunidade. E dizer aí àqueles que vão nos acompanhar, não desanime, não desistem da boa política, tenham esperança e dê oportunidade para as novas gerações, né? Eu, sendo padre e padre jovem, eu represento a nova geração de lideranças, não só na Igreja Católica, mas a liderança também política, né? Que está com muita energia para poder fazer o bem, fazer a política melhor do que ela é hoje, né? E aqueles jovens que querem entrar na política, aí os mais velhos não coloquem a pá de cal, digamos assim, não desanime os jovens, incentive eles a estudar, a fazer uma boa política, a pensar no bem social, a se prepararem, né? Porque a gente tem um sistema que é muito pesado, a gente precisa estar muito bem preparado para poder saber o caminho do bem, o caminho do mal, a sociedade que a gente quer construir. Tenham sempre a esperança no coração que dias melhores podem vir e esses dias melhores vêm dependendo do nosso bom trabalho. Obrigado, padre, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.